IPB. Sou Joyce, sou casada com Alexandre, somos da primeira, temos 4 filhos, uma menina de 12, um de 10, um de 8 e uma menininha de 3. Somos casados há 14 anos. E como começou essa história de eu falar sobre sexualidade? Começou quando esse assunto chegou na minha casa, né? A minha filha mais velha tinha, então, 11 anos. E a gente não tinha, ela tem 12 hoje, a gente nunca tinha conversado com ela sobre isso. A gente sondava, e aí, filha, tal, ela falava, não, a célula do papai se junta com a célula da mamãe e a mulher fica grávida. Mas ela nunca teve curiosidade de perguntar como. E na nossa mente, a gente achava que a gente só precisava introduzir o assunto quando ela perguntasse algo de fato sobre isso. Até que um dia ela adoeceu e passou um tempo, uns 15 dias sem ir para a escola. E a mãe de uma amiguinha dela me ligou e falou, Joyce, não sabe o que aconteceu. Um coleguinha viu um filme proibido para menores de 18 anos, chegou na sala e contou tudo, subiu lá e falou tudo para todo mundo. Eu falei, gente, se Lara não sabe, ela vai saber. E a partir daí eu comecei a pensar, como é que eu vou conversar com Lara sobre isso? Eu perguntava e ela realmente, essa resposta era suficiente para ela. Mas eu precisava apresentar o assunto, porque naquele momento eu tive certeza que ela ouviria da maneira errada. E isso era algo que eu e Alexandre a gente não queria. A gente entende que a gente precisa encher nossos filhos com as verdades de Deus, para quando eles ouvirem, que eles vão ouvir certamente as mentiras de Satanás, eles já estejam firmes naquilo que é o plano perfeito de Deus. Então comecei a ligar para algumas amigas, olha, falasse com a tua filha sobre sexo? Não, Deus me livre, isso a escola conversa. Falei, mas ela tem quantos anos? 14. 14, você nunca teve essa conversa? Não, isso aí é a escola. Deus me livre, estudando na escola cristã. Não, isso ela aprendeu com os amigos. Isso. E eu ouvi esses relatos de mães e pais cristãos. E isso me deixou muito, assim, assustada, né? Como as pessoas não lidam com naturalidade com algo que Deus criou de maneira bela e perfeita. E eu falei, não é assim que eu quero, não. E orei, pedi sabedoria a Deus, eu e Alexandre oramos sobre isso. E antes de Lara voltar para a escola, eu pensei, não, eu gosto muito de escrever. Eu vou escrever um livro para ela. Só que não tinha intenção de virar um livro, né? Era um livreto, assim, com folhas de papel ofício, bonequinhos de palitinho de papel. E ali eu sou péssima desenhista, mas eu fiz daquele jeito que era o melhor, cheio de letrinhas bonitas, de colagem, e apresentei para minha filha o que era o ato sexual, à luz da palavra, e qual o plano de Deus para isso. E foi uma conversa muito tranquila. Então eu liguei para a minha amiga e falei, se você quiser usar com a sua filha, eu te empresto esses papéis também. Ela disse, me dá que eu vou usar. E ela me ligou e falou, Joyce, isso está muito bom, isso vai abençoar outras famílias, vamos orar para Deus, você precisa distribuir isso. Então, criei um PDF e comecei a mandar para várias amigas que tinham filha na mesma idade, filho. E aí uma pessoa da primeira igreja se ofereceu para, vamos publicar esse livro, né? Isso aqui precisa virar um livro. E aí virou o livro Mamãe, de Onde Eu Vim. Moreco. O livro. Que é esse livrinho aqui. E ele foi ilustrado por uma pessoa da primeira igreja também. Então, os desenhos que eu tinha feito de palitinhos, ela conseguiu representar. O livrinho cheio de versículos, então, para cada página tinha uma referência bíblica. E eu achei que essa foi uma maneira muito oportuna e edificante de falar sobre o tema com os meus filhos. E aí virou esse livro. E, a partir de então, eu tenho sido chamada em algumas igrejas, em alguns congressos, para falar de como abordar esse assunto, porque a sociedade deturpou tanto, tudo ao nosso redor é tão perverso e tão pervertido, que às vezes a gente realmente se constrange de conversar sobre isso. Então a gente vai se aprofundar no assunto agora de manhã, construindo um diálogo verdadeiro, puro e bíblico sobre a sexualidade com nossos filhos.
Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Todo mundo sabe esse versículo de cor, mas poucas pessoas aplicam esse versículo para todas as áreas da vida. Por que a gente aplica esse versículo a tudo, menos a questão da sexualidade? Porque a gente deve ensinar aos nossos filhos os caminhos do Senhor em todas as áreas, mas quando chega nessa área, não, essa área eu não vou falar não, né? Isso aí não. Porque isso parte de uma ideia equivocada que o sexo é errado, que o sexo é feio, que a gente deve sentir vergonha disso. E não é. O plano de Deus para o ato sexual é perfeito. Foi Deus que criou antes do pecado entrar no mundo. Então a gente precisa ensinar esses princípios às nossas crianças também. Quem ensina ao nosso filho o caminho que ele deve andar em relação à sexualidade? Quando os pais se esquivam dessa responsabilidade, como o pastor falou, a criança vai aprender em outro lugar, com certeza. A criança vai ouvir, se não for na televisão, no celular, por algum amiguinho na escola, alguma revista, mas essa informação vai chegar para ele. Se a gente não preparar nossas crianças com a informação correta, com o plano do Senhor, o plano perfeito do Senhor, eles vão ouvir da maneira errada. Como a criança aprenderá sobre a sexualidade bíblica se os pais se esquivarem dessa missão? Quem vai ensinar para eles qual é o plano perfeito de Deus, se os pais não fizerem? Vocês acham que a escola vai fazer isso? Por mais que meus filhos estudam os 4 numa escola cristã, mas a escola não vai fazer isso. A igreja não vai fazer isso. Isso é função dos pais. Eu gosto de um exemplo, uma analogia, né? A gente chega em casa morrendo de fome. E aí nossos pais fizeram aquela feijoada maravilhosa que a gente adora, nosso prato preferido. A gente come, enche. Chega um vizinho lá com a torta de chocolate, que é a sua sobremesa favorita, mas você já está tão cheio que você fala, não quero. E esse princípio serve para esses assuntos também. Quando a gente enche a criança das verdades de Deus, quando ela ouvir da maneira errada, ela já vai saber, olha, isso aqui não é verdade não, porque a Bíblia diz outra coisa. Mas se a gente não prepara nossos filhos, o que vai entrar no coração deles é a versão distorcida que o mundo propaga aí sem nenhum pudor. Essa é a história real e triste de uma menina de 12 anos. Tem a foto dela aí, mas não está aparecendo. É uma criança americana. Hoje ela é uma adulta. Cresceu na igreja, os pais são crentes, trabalham na igreja, né? Uma menina muito protegida e preservada pelos pais, para que não tivesse informações equivocadas, E um dia essa menina, aos 12 anos, recebeu um convite para ir para uma festinha de outra criança da igreja, de 13 anos, que os pais também eram cristãos, então os pais dela não tinham por que impedir que a menina fosse. E nessa festinha, ela foi abusada sexualmente pelo aniversariante de 13 anos. Ele saía para dar uma volta, era o presente dele na floresta de quadriciclo, que ele tinha ganhado, e ele abusava sexualmente das meninas que ele levava. E ela fala que eu era tão boba que eu não sabia nem o que era sexo. Eu não sabia o que ele estava fazendo comigo. Eu não gostava, mas eu não sabia. E isso é fruto de um despreparo na educação sexual. A gente precisa preparar nossos filhos. Essa menina com 12 anos nem sabia que homens e mulheres têm órgãos genitais diferentes. Então, há alguns anos atrás, se deu para ver a foto dela aí, não deu ainda. Mas é uma história real e, infelizmente, é uma história que acontece. Porque a educação sexual correta, ela prepara nossos filhos contra o abuso sexual também. Isso é uma coisa muito importante. É uma responsabilidade dada pelo próprio Deus. E aí eu coloquei esse versículo. Pois eu... Tem que diminuir aí a...
Pega a minha Bíblia, porque eu abro direto da Bíblia essas citações, porque eu acho que os versículos vão ficar cortados. No celular. Eu vou abrir por aqui a apresentação, porque eu não estou conseguindo ler ali na... Deixa eu abrir rapidinho. Conseguiu ajeitar? Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo. Então, Deus deu essa missão aos pais. Nós é que temos que educar e que ensinar aos nossos filhos o plano de Deus para todas as áreas das nossas vidas. E a sexualidade faz parte da nossa vida. Deus nos criou assim. Então, essa é uma responsabilidade que o próprio Deus dá aos pais. Todo o caminho direito, correto e justo, os pais é que devem repassar para os filhos. A gente não deve ter expectativa que o mundo vai ensinar aos nossos filhos sobre os planos de Deus, porque isso não vai acontecer. Pelo contrário, o mundo milita contra as coisas de Deus. Então, o que eles puderem fazer para minar, para colocar informação distorcida e equivocada no coração dos nossos filhos, ele vai fazer. Protege contra abusadores. Eu já tinha falado, mas eu queria ler essa estatística. Entre janeiro e maio de 2021, o Disque Denúncia recebeu mais de 6.000 denúncias de abuso sexual infantil, sabendo que apenas 10% dos casos são relatados, são denunciados. Então, é uma quantidade de crianças enorme, né? É muito triste essa realidade que a gente tem no nosso país. E a gente sabendo que uma educação sexual correta e bíblica, ela vai proteger os nossos filhos, vai ajudar a proteger os nossos filhos em relação a isso. É uma ferramenta que o Senhor nos dá. Evita que a criança vá saciar a sua curiosidade em fontes inadequadas. Isso a gente já falou, né? Internet, amigo, revista. Isso aqui, gente. Às vezes as pessoas olham e falam: ai, meu filho de 2 anos sabe mexer sozinho no celular. Gente, o celular foi criado para isso, né? Para só passar o dedinho e qualquer pessoa conseguir mexer e conseguir ter acesso a todo tipo de conteúdo aqui. Eu estava com o Alexandre Alexandre ia dar uma palestra, acho que sobre educação cristã, e ele queria uma imagem de uma avó com neto para colocar lá. Ele estava falando do legado dos avós, alguma coisa assim. E quando ele colocou isso no Google, gente, apareceu tudo que não presta. Falou: misericórdia. 80% das crianças que têm acesso à pornografia, elas tiveram o primeiro contato fazendo pesquisa escolar no Google. Eles colocam um termo lá e quando aparece um monte de coisa que não deve, e a criança, na curiosidade, vai lá e acessa. Então, a internet não é um ambiente seguro para as crianças. Mesmo a gente diz assim: está fazendo só uma pesquisa escolar, tá. Mas nessa pesquisa, as crianças têm acesso a muitas coisas inadequadas. Vou falar uma coisa para vocês aqui, que nos Estados Unidos já existe, e agora no Brasil, não sei se já foi inaugurado, mas estava para ser inaugurado esse ano, uma clínica para crianças a partir de 7 anos viciadas em pornografia. Então, as crianças são internadas lá e ficam um tempo para desintoxicar. Isso é uma coisa muito séria. E com a facilidade agora, as crianças com acesso à internet celular, isso é muito mais acessível para eles, né? E uma vez que as crianças têm contato com isso, a informação errada já entra e já começa a causar estrago, né? Crianças que têm acesso, problema com pornografia, elas vão ter problemas futuros também, no casamento, na vida. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque o mundo,
ele não está perdendo tempo, não. Ele faz isso aqui intencionalmente. Eu tenho uma colega crente, muito amiga minha, e ela disse para mim: Joy, eu peguei a minha filha de 8 anos vendo pornografia. Eu falei: amiga, como foi isso? Ela disse que ela estava na escola e um coleguinha, uma escola cristã também, um coleguinha disse: olha, tem um vídeo muito legal, vou te passar o endereço no YouTube para tu ver. E a menina falou: ah, tá bom. Chegou em casa, viu o vídeo, era um vídeo erótico, e uma menina de 8 anos viu. E ela começou a ver, a mãe não sabia. Por quê? Porque ela acessava à noite, no quarto, ou no computador que ela tinha para estudar, ou no celular. E um dia a mãe entrou no quarto dela, pum, fechou o laptop. A mãe: o que é que tem aí? Ela: não, mãe, era uma pesquisa da escola que eu estava fazendo. A mãe: era. Deixa eu ver. Não, eu já terminei, eu já entreguei a professora. 8 anos. A mãe: tá bom. Saiu do quarto. Quando ela dormiu, a mãe pegou o computador e baixou o histórico. Fazia 3 meses que ela estava acessando sites de pornografia. E a mãe disse: filha, por que você não me falou? Ela falou: porque eu sabia que eu gostava de ver, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, então eu não queria falar. Alguém mais viu? Ele passou para todas as meninas da turma. Uma menina de 8 anos. Então a gente está dormindo no ponto, né? Achando que a gente está protegendo os nossos filhos quando a gente não conversa com eles sobre a sexualidade. Favorece um crescimento emocional saudável. Quantas pessoas a gente sabe que tem problemas nessa área depois que casam, na vida sexual, por causa de problemas que elas tiveram na infância e na adolescência? Ou abuso, ou acesso à pornografia, coisas que nunca foram resolvidas. Então, quando a gente prepara os nossos filhos, quando a gente apresenta o plano perfeito de Deus, a gente encheu eles com as verdades do Senhor. Então, por mais que eles ouçam mentiras e distorções, aquilo ali já foi plantado no coração deles. Qual é o plano de Deus para o ato sexual e para a sexualidade de cada um? Desce aí. O que é educação sexual? Quando a gente fala de educação sexual, muita gente acha que é o ato sexual. Não, é falar sobre o ato sexual. Não é isso. Educação sexual envolve muitas coisas, né? Começa desde que a criança é bem pequena, dando os nomes corretos aos órgãos genitais, ensinando o que é o casamento, o que é uma só carne, o que é uma família. Isso tudo faz parte da educação sexual. Sexualidade é a forma como a pessoa se percebe em relação a si e aos outros. A sexualidade envolve emoção, afeto, sonho, sentimento e corpo. A sexualidade começa no ventre, né? Quando Deus já determina o sexo da criança. Aquilo ali já é a marquinha que ela tem, né? Ela vai ser um menino ou ela vai ser uma menina. Ele vai ser um menino ou uma menina. O ato sexual, ele é uma parte do ensino sobre a sexualidade, mas ele não é a sexualidade em si. O termo educação sexual faz referência à sexualidade, então a todo esse conjunto de coisas, e não apenas ao ato sexual. Então, quando a gente pergunta assim, como é a educação sexual na sua casa? Não, eu já tive uma conversa com meu filho sobre o que é sexo. Isso não é educação sexual. Né? A educação sexual começa com a gente nomeando os nomes das partes íntimas. Por quê? A gente não fala nariz, olho, boca. Porque quando chega nos órgãos genitais, não, menino, cala a boca, não fala isso, não fala alto para ninguém ouvir. É feio. A gente está passando uma noção para os nossos filhos que isso é errado. Foi Deus que criou o nosso corpo. E Deus fez tudo perfeito e bom. Não tem nada feio em sermos menina, em sermos menino. Eu estava vendo uma palestra de uma psicóloga especializada nessa área de educação sexual. E ela fala que ela fica abismada porque as crianças às vezes as crianças convivem com angústias com 5 anos porque elas tomam banho com a mãe. Então elas acham, o menino, né? Acha que quando crescer o pênis vai cair, ele vai ficar igual a mãe. Isso é o que ela ouve no consultório dela. Gente, a gente precisa ensinar os nossos filhos desde pequenos. Você nasceu com a marquinha que Deus já deu, que você era menino. Deus fez quem?
Adão e Eva, macho e fêmea, homem e mulher. E Deus fez assim, você assim com um propósito eterno. Então tudo isso é educação sexual. Mãe, por que seu peito é grande e o meu não é? Ah, filha, olha o teu pé, olha o meu. O teu não é pequeno? É, o meu é grande. Por quê? Porque Deus é tão maravilhoso que com o tempo a gente vai crescendo e nosso corpo vai se adaptando. Sabia que você tem uma casinha do bebê aí dentro? E o nome da casinha do bebê se chama útero. E ela vai fazer o bebê crescer forte. Deus é tão sábio que Ele já fez a mulher assim. E que seu peito é grande para você poder dar leite ao seu bebê. Então isso é educação sexual. E isso precisa começar desde cedo, desde que temos bebês em casa, né? E continua ao longo da vida. Por que investir na educação bíblica é saudável ainda na infância? Crianças não são seres assexuados, né? A gente acha, às vezes, trata as crianças como se elas fossem e elas não são. E foi o próprio Deus que criou assim. Não tem nada errado com isso. Não tem nada errado em a criança ter curiosidade, em perguntar alguma coisa. Eu costumo dizer que essas perguntas constrangedoras, às vezes, que as crianças fazem, elas são janelas que o Senhor abre para a gente plantar a verdade bíblica no coração delas, né? Então, quando a gente foge, quando a gente se esquiva, a gente mente, isso não é o plano de Deus. A gente deve olhar para essas oportunidades, para essas ocasiões como oportunidades de ensinar o que é que a Bíblia ensina, o que é que a Bíblia nos diz. Crianças estão sendo bombardeadas com conteúdos inapropriados cada vez mais cedo. Em janeiro desse ano a gente estava viajando e acho que estava chovendo, nem lembro, e estavam os 4 dentro do flat. Ai, mãe, deixa a gente assistir. Olha, esse é um desenho novo na Netflix. Eu falei, vamos assistir. Como era um desenho novo, mas era um desenho a partir de 2 anos, eu sentei para assistir com eles. Um desenho muito legal, a abertura já me cativou. Tu lembra o nome, amor? Da menina do museu. É uma menina tipo Indiana Jones. Ela cresceu no museu, com a mãe é funcionária do museu, e à noite os animais e tudo acorda, tem vida. Então é muito interessante. Eu falei, ai, que desenho legal, vou assistir. Sentei com eles, a musiquinha, eles começaram já a gostar. De repente aparece um bisão, que era um novo animal que chega lá para o museu, e ela pergunta, você é menino ou menina? Aí ele fala assim, eu não sei, porque eu não decidi ainda. Eu falei, é um desenho para criança de 2 anos. Minha filha estava assistindo, ela tinha 2 anos, né? Ia fazer 3 em fevereiro. E eu falei, para aí. Estavam todos na sala. Aí eles, o que foi? Eu falei, o que é que ele disse? A minha mais velha falou, ele disse que não sabe o gênero. Eu falei, pois é. Tá vendo como o diabo faz? Ele aproveita uma coisa muito legal e coloca uma mentira ali. Quando Deus criou o mundo, Ele fez quem? Adão e Eva, mamãe. Adão e Eva era o quê? Macho e fêmea. Eva já nasceu mulher. Adão já nasceu homem. Nasceu. Porque Deus faz assim. Então, essa história de que a gente escolhe se vai ser menino ou menina, ela não é verdade. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea. Então, isso é uma forma de proporcionar essa educação sexual sem falar do ato sexual em si, mas eu estava ali inserindo um conceito bíblico numa janela que se abriu. A minha filha de 2 anos, na época, entendeu tudo que eu falei? Não, mas ela já entendeu que Deus fez menino e menina, e que não existe essa história de que eu vou escolher se eu quero ser menino ou menina. O seu corpo já tem uma marca, filha. Você é uma menina, seu irmão é um menino, os corpos são diferentes, porque cumprem o propósito de Deus. Deus fez você assim com um propósito. Então, essas ocasiões, elas não devem ser desperdiçadas. Devemos aproveitá-las para incutir nos nossos filhos as verdades de Deus. Você pode fazer homeschooling, proibir TV, internet, vigiar as conversas dos seus filhos com os amiguinhos na rua. Mas a sexualidade distorcida é uma arma que o inimigo tem usado para atingir as nossas crianças desde muito cedo.
Eu até mandei para o pastor Salsicha ontem, eu acho, antes de ontem, um vídeo da ReHap, o vídeo da nova campanha deles, o Dia das Crianças, que eles já tiraram do ar. Eu vi hoje num comentário que eles tiraram por causa da repercussão. E é um vídeo, tem um homossexual bem famoso, eu não conheço, mas eu sei que ele é um youtuber, e tem um travesti vestido de rosa. É a propaganda do Dia das Crianças da ReHap. E ele fala assim para o homossexual: o seu filho Theo, você já escolheu o brinquedo dele? Né? Aí ele fala: não, quem escolhe é ele. E o travesti devolve: é porque tem muita gente que diz que tem coisa de menino e de menina. E ele fala: de jeito nenhum. Os pais não podem obrigar os filhos a escolher coisas assim. Isso é direito das crianças. Veja só, isso é uma propaganda da ReHap, que é a maior loja de brinquedo que a gente tem aqui hoje. E é essa mensagem que o mundo tem passado para os nossos filhos. Os artistas, esses dias eu estava olhando uma entrevista de Sandy, que eu amava quando eu era mais nova, Sandy Júnior e tal. E ela falando que ela dá para os filhos as princesas. Falei: como é isso? O meu filho brinca tanto de princesa quanto de super-herói, porque ele vai escolher o que ele quer ser. Então essa é a mensagem. Na escola é assim. Meus filhos, novamente, estudam numa escola presbiteriana e lidam com esse tipo de conflito, né? Então, por que balé nessa escola só tem menina? E a minha filha de 12 anos: porque balé é coisa de menina. Você é homofóbica, preconceituosa, de outra menininha crente, né? Se dizendo feminista. Então, não achem que o mundo está perdendo tempo com isso, não. Enquanto a gente está ocupado demais, distraído demais, envergonhado demais, o mundo está investindo pesado em deturpar esses conceitos de sexualidade bíblica, do padrão bíblico de sexualidade. A sexualidade criada por Deus é uma janela para perceber a bondade e graça do Senhor, como eu já tinha falado. Então, são oportunidades que a gente tem desde pequenininho de ensinar o correto, de dar essa visão correta sobre família, sobre casamento. Casamento é bom, filha, né? Deus fez o seu corpo assim com um propósito. É bom ser menina, é bom ser menino, porque foi Deus que fez, e Deus faz tudo perfeito e bom. Então isso faz parte de ensinar sobre sexualidade também. A feminilidade, masculinidade, formação do bebê na barriga, são janelas para apontar a sabedoria e a bondade do Senhor. Por onde começar? Hoje eu recebi uma pergunta no meu Instagram. Meu filho tem 5 anos, eu comprei o seu livro, posso explicar o ato sexual para ele? Eu vou dizer o que os estudos dizem, que crianças até 6 anos, elas não têm maturidade psicológica e emocional para entender a mecânica do ato sexual. Então, quando a criança faz uma pergunta nesse sentido, até 6 anos, a resposta que eles esperam é uma resposta que envolva emoção e não o ato em si. Um exemplo: mamãe, o que é sexo? Uma criança de 6 anos. Filho, sexo é algo tão bom que Deus criou para o casamento. Hoje o mundo diz que sexo é uma coisa banal, mas a Bíblia deu um valor tão importante a ele. É um momento que papai e mamãe se amam tanto, de uma maneira tão especial. E o papai cuida da mamãe, e a gente troca carinhos, e depois de algum tempo nasce um bebê, nasceu você. Então, normalmente, para crianças até 6 anos, esse tipo de abordagem, ele é suficiente, ele satisfaz. A não ser que a criança já tenha tido algum acesso a conteúdo inapropriado, que algum coleguinha da escola tenha falado, como acontece, ou que ele tenha visto alguma coisa. Então, nesses casos, aí a gente precisa explicar o ato sexual em si. Mas antes disso, não.
Começar desde muito cedo, como eu falei, né? Dizendo, tem uma história em um livro que eu li sobre isso, a própria autora, então a história é real. Nos Estados Unidos, o filho de 6 anos, ela não queria dizer pênis a ele. Então ela colocou o nome de Willy. E a irmã dela, que é uma moça crente mais velha, falava, muda esse nome, ensina o nome de verdade. Ela, Deus me livre, eu vou chegar num lugar, menino, meu pênis, eu vou morrer do coração. Olha, você vai passar uma vergonha. E aí chegou um vizinho novo lá no bairro que eles moravam, nos Estados Unidos, e eles têm o costume de levar uma torta, um lanche, para receber, dar boas-vindas àquela família. E quando chegou lá, tinha um menino da mesma idade. E aí ele perguntou, tem idade do meu filho, qual é o nome dele? E o menino falou, Willy. A mãe falou, aí ela falou, naquela hora, eu acho que meu sangue gelou. E eu fiquei olhando para ele com a misericórdia, meu filho não fale, meu filho não fale. E ele olhou assim para mim, fez uma careta, eu peguei a mão dele e disse, a gente tem que ir agora. E fui embora, e quando entrou no carro, ele, mãe, como é a pessoa dá esse nome para o próprio filho? Coitado, vou mexer com ele na escola. E a mãe falou, filho, eu menti para você. Perdão, o nome não é Willy, né? O nome é pênis, foi Deus que criou. E é muito pior assim do que se ela tivesse ensinado a verdade. Não tem problema em falar pipi, o pitoco, não tem, mas ensine o nome correto, porque não há vergonha. O nosso corpo foi feito perfeitamente por Deus, então não há motivo para a gente ter vergonha de falar dessa maneira, né? Aqui no pé. Acho que estão tentando resolver ali. Conversas casuais e constantes, né? Não é uma vez na vida que você vai conversar, despeja tudo na criança e depois, ufa, acabei, nunca mais vou tocar nesse assunto. Não é isso. É uma construção de uma intimidade, de um relacionamento. Até porque seu filho precisa se sentir seguro para tirar as dúvidas deles com você, sabendo que você vai dizer a verdade, que você vai ter sempre a palavra de Deus para mostrar a ele qual é o plano do Senhor. Tá ali. Trazendo, tá ótimo, pastor, muito obrigada. Trazendo sempre a referência bíblica. A gente vai ver mais na frente, eu preparei um quadrinho com algumas referências em relação a isso para a gente abordar com os nossos filhos. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz sobre a sexualidade. Antes eu queria, acho que faltou um pontinho ali que eu esqueci, que é, a gente não deve responder, a gente deve sempre devolver a pergunta. Mamãe, o que é sexo? Filho, você ouviu isso aonde? Porque às vezes a criança está perguntando algo que não tem nada a ver. Vou contar uma propaganda que circulou aí pela Europa, que uma menininha de 5 anos, eu tentei anexar aqui para vocês assistirem, mas ela estava em inglês e sem legenda. Uma criancinha de 5 anos sentada na cozinha com a mãe fala, mãe, o que é virgem? Aí a mãe faz, chegou o momento, meu Deus, de eu explicar isso. Começa a ficar suada. Ela, minha filha, veja, é porque o papai e a mamãe fazem uma brincadeira juntos, uma brincadeira especial. Ela faz igual a que o vovô faz comigo. Não, minha filha, não é essa brincadeira, não é essa, de jeito nenhum. E de repente ela fica tentando, tudo que ela fala, a menina pergunta alguma coisa, ela, meu Deus. Aí fala, vou falar. Aí vira, despeja tudo sobre o ato sexual. É isso, é isso, é isso. E a mulher sente isso, sente aquilo, não sei o que lá. Quando termina, a menina faz, e o que é extra virgem com azeite na mão? Então, assim, ela devia ter perguntado, filha, onde você ouviu isso? Né? Porque tem disso, criança lê sexo. Né? O nosso filho de 10 anos, uma vez ele estava numa pregação lá de pastor Augustus, e ele falou assim, o que é sexo? Que o pastor Augusto falou sexo, era Sodoma e Gomorra, eu acho. E eu falei, gente, esse menino nessa pregação, era um dia que as crianças não iam sair do templo. Eu falei, já vai vir pergunta. E ele ficou, o que é sexo? O que é sexo? Aí Alexandre perguntou a ele, o que é que você acha que é? Aí ele falou, gênero masculino e feminino. Achando, pronto, depois a gente conversa. Porque era a dúvida dele, né? Ele leu, ele ouviu ele falar de sexo. E uma outra ocasião, com o mesmo pastor pregando, ele complementou, não foi? A pergunta de que o que é sexo, masculino e feminino. Ele, não, mas não é errado ser masculino e feminino. Era errado sexo antes do casamento, o pastor falou. Aí Alexandre, e o que é sexo? Ele, masculino e feminino, gênero. Aí Alexandre, pronto, ele disse,
Mas então por que errado antes do casamento? Ela falou, chegou a hora, vou ter que explicar. Então, a gente precisa sempre devolver a pergunta dos nossos filhos, porque às vezes não tem nada a ver com sexo. E eles falam, a gente sempre, hoje vai acontecer, porque a gente vai lá para a aldeia, passa ali pelo final do Casa Forte e tem um motel ali, acho que é Senzala o nome, e na parede tem um bumbum desenhado, só a curva. E toda vez que a gente passa, os três, a de 12, o de 10 e o de 8, fala, gente, eu não consigo entender, porque um hotel coloca uma bunda na parede, quem vai se hospedar nesse hotel? Sempre. E eu e Alexandre olham um para o outro. Todas as vezes que a gente passa, a gente ri, porque eles sempre fazem o mesmo comentário. Mas eu não preciso explicar isso, porque está referente a uma coisa ali pontual. Então, eu não preciso falar, isso é uma casa que as pessoas vão para fazer sexo e tal. Então, não precisa. Então, a gente deve sempre entender qual o contexto que a criança está falando. O que a Bíblia diz sobre a sexualidade? Deus criou macho e fêmea, Gênesis 1:27. Então, isso é algo que a gente precisa explicar. O que é que faz um menino e uma menina diferente? Né? Por que meninos e meninas são diferentes? Ô mãe, por que ele tem pitoca e eu não tenho? Filha, porque Deus criou assim. Lembra que Deus criou macho e fêmea? Então a gente resgata lá a palavra de Deus para reafirmar o que a gente está ensinando. Sede fecundos e multiplicai. São textos preciosíssimos que a gente pode usar com os nossos filhos. Os dois viram uma só carne. Então, o que é perguntar? O livro aborda isso aqui. O que é virar uma só carne? Né? Aqui, ó. Mas e aí, como duas pessoas viram uma só carne? É uma resposta quando a criança perguntar, mãe, o que é sexo? É virar uma só carne. E o que é isso? Vamos lá na Bíblia ver o que é. E a gente começa a nossa conversa baseado na palavra de Deus. Deus criou, abençoou o ato sexual antes do pecado entrar no mundo. Isso é muito importante, porque tem os dois extremos, né? Tem os que ensinam tudo pervertido, tudo ao contrário, e tem aqueles também que não, sexo é pecado. De jeito nenhum, é só para ter filho. É isso que a Bíblia diz? De jeito nenhum. Deus criou o ato sexual antes do pecado entrar no mundo. E Deus não cria nada ruim. Deus disse, sede fecundos. Deus abençoou esse momento. É um presente que Deus deu para o casal. E a gente precisa passar essa visão para os nossos filhos. Depois que o pecado entrou no mundo, perverteu o que Deus criou como perfeito e bom. E a gente pode falar do adultério. O adultério é um tipo de... Oi? Esse aqui? Sim. Nada. Melhorou? Então, é uma oportunidade da gente ensinar. Filho, o adultério é um exemplo disso. Quando o pecado entrou no mundo, ele contaminou tudo, inclusive, especialmente essa parte. Não, esse do adultério aqui, eu acho que é Êxodo 20:14. Não é isso? Tá embaixo, é? E tem outro, qual a referência, amor? 2 Samuel 13, de 1-14. Não me viole. A gente precisa falar com as nossas filhas sobre abuso sexual. Eu conversei com Lara, minha mais velha, sobre isso, usando esse texto, que é a história de Tamar. Às vezes a gente está lê a Bíblia corrida. Não, nessa parte a gente pula. Né? Essa parte a gente... Por que a gente vai omitir isso dos nossos filhos? Tudo que foi escrito na palavra de Deus foi escrito para o nosso ensino. O Senhor nos ensina isso, nos diz isso. Então é uma oportunidade, filha, mas olha o que acontece com um homem sem Deus. Olha o que o pecado faz, né? Quando atinge o coração. Ele tomou Tamar à força.
Ele abusou, ele fez sexo com ela à força. Ai, mãe, que coisa horrível foi. E existe gente que faz isso hoje, sabia? Por isso que a gente tem que ter cuidado. A gente não pode sentar em colo de menino nenhum. A gente não pode deixar nenhum homem, nenhum menino, pode ser qualquer pessoa, pedir para tocar nas nossas partes íntimas. Tem partes que são privadas, que só a gente pode ver, e o médico, quando está papai e mamãe junto. E tem partes que podem ser expostas. Essas partes privadas ninguém pode tocar. E se alguém tentar falar isso, você tem que falar para a mamãe e papai. E aí entra a questão do abuso, para a gente ensinar aos nossos filhos usando a palavra de Deus. Isso já existia naquela época, porque isso é fruto de uma sociedade caída, uma sociedade distante do Senhor. E aí é mais para adolescentes, fomos comprados por alto preço, né? E aí já entra em outras questões, de masturbação, do corpo, tá? Então isso aí é para quando as crianças já estiverem na adolescência. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreensão, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Dicas práticas. Aproveite a oportunidade de ensino. Quando eu dou essas palestras por aí, depois, na parte das perguntas, surgem muitas dúvidas, normalmente. E, às vezes, uma mãe, lembro de uma mãe que levantou, uma mulher crente e tal, levantou a mão e falou, minha filha de 12 anos foi na farmácia comigo, eu no caixa, lá vem ela com preservativo. Mãe, o que é isso? Eu disse, é bala soft. Minha gente, veja. A gente precisa falar a verdade para os nossos filhos, porque se a gente mentir, eles vão descobrir na escola, na igreja, em qualquer lugar eles vão descobrir. E eles vão falar, ó, mamãe mentiu para mim. Eu não vou mais falar nada disso. Eu tenho uma situação muito engraçada que aconteceu em relação a isso. Recentemente, eu estava cozinhando lá e a minha filha falou, mãe, tem um filme aqui na Netflix chamado Eu Nunca Fui Beijada, eu posso assistir? Eu falei, esse filme eu assisti quando era adolescente, era tão bom, mas eu não lembrava de detalhes. E aí eu fui lá, olhei a classificação, 12 anos, eu falei, pode filha, pode assistir. Mamãe está aqui olhando e tal. E quando eu estava lá ajeitando a mesa, tinha uma aula de educação sexual. Eu falei, não acredito que o filme vai ter isso. Só que eu já tinha conversado com ela. Aí eu sentei lá junto dela, a moça falando, olha, não pode fazer sexo antes do casamento, mas ande sempre com a camisinha. A moça dizendo, e eu esperando minha filha perguntar alguma coisa. Aí depois ela pegou uma banana e foi vestir o preservativo. Eu falei, eu não acredito que eu deixei ela assistir esse filme. Só que se eu desligasse ia ser pior. E eu fiquei lá junto dela esperando que ela falasse alguma coisa. Ela não falou. Aí depois eu falei, filha, legal esse filme. Ela é muito linda. Eu falei, tinha aquela parte de educação sexual tão estranha nela. Mãe, tinha nada a ver com o filme colocar aquilo. Aí eu falei, não é. E aquela história do preservativo e tal, ela fez, mãe, eu não entendi. Estava falando sobre educação sexual, de repente começou a aula de culinária, sei lá, para preservar a banana, não apodrecer. Então eu falei, eu podia ter deixado ela pensar isso, mas eu falei, isso é uma janela que Deus está dando. Eu falei, filha, mas não é isso não, tem a ver com sexo. Ela, tem? Eu falei, tem. Aquela banana representa o pênis. Ela, que nojo. Eu falei, pois é, filha. E aquilo ali é para proteger de doenças sexualmente transmissíveis. Ela, o que é doença sexualmente transmissível? Eu falei, doença que se transmite no ato sexual. Mas sabe por quê? Porque homem e mulher não respeitaram a lei de Deus, que fala que o sexo tem que ser no casamento. Então a mulher e o homem se relacionam fora, antes do casamento, na adolescência, que os namorados têm muitos parceiros e um acaba pegando doença do outro. Então usa o preservativo para não adoecer. Ela, agora eu entendi, nunca imaginei. Eu falei, Então, assim, a gente precisa enxergar essas situações como oportunidade. Por mais que a pergunta seja constrangedora, a gente tem eu vou falar isso aqui. A gente tem um casal de amigo, muito amigo. Ele falando que a mãe, ela é médica, obstetra, inclusive estava levando os filhos para a escola. Tem uma filha pequena e quem perguntou isso foi o de 12 anos. E ela no trânsito e tal, e o menino falou assim, mãe, desculpe o termo aqui. Ela falou assim, o menino, mãe, o que é boquete? Ela freou, falou, meu Deus. Ele falou, o que eu vou dizer agora? Falou, não, filho, em casa eu lhe explico, porque a irmã estava junto, né? Quando chegou em casa ela disse, eu expliquei.
Eu expliquei, porque se eu não explicasse, ele ia chegar na escola e ele ia ouvir. Ele ia perguntar e ele ia saber da pior maneira possível. Então, a gente não pode fugir dessas perguntas, porque os nossos filhos, eles vão ouvir a resposta, né? E a gente quer que eles ouçam o quê? A gente quer construir um relacionamento em que eles tenham confiança na gente. Olha, eu já perguntei isso e a minha mãe respondeu. Então, se eu perguntar isso aqui, ela vai responder também. Eu já perguntei isso ao meu pai e ele falou para mim a verdade. Então, quando eles ouvirem, eles vão dizer, não, isso aí não é verdade, não. A Bíblia fala outra coisa, né? Isso aqui é outra coisa. Devolva a pergunta. Eu tinha até colocado aí antes de respondê-la. Foi aquilo que eu tinha falado antes, que é muito comum a gente ficar no nervosismo e despejar na criança. Se você não souber a resposta, diga, filho, eu não sei agora, mas eu vou pensar sobre isso e mais tarde eu converso com você. E converse. Não fique amanhã, porque ele vai saciar a curiosidade dele em outro lugar. Não minta sobre as dúvidas. Responda de acordo com a maturidade, né? Eu não vou chegar para uma criança de 5 anos, 6 anos e falar um monte de coisa que ele não tem condição de entender. Então, a gente já viu que até 6 anos a criança não tem maturidade para entender o ato sexual. Então, eu não tenho que explicar, né? A partir disso, a gente já pode começar de acordo com a maturidade da criança e aos poucos. Responda resgatando a base bíblica, novamente, respeitando a maturidade da criança. Não use uma única conversa. Construa uma intimidade, um relacionamento com seu filho. Não é em um único momento que a gente vai despejar tudo e achar que pronto, agora já falei, não preciso mais conversar sobre isso. As dúvidas vão surgindo porque eles ouvem na escola. Olha, hoje as crianças estão hipersexualizadas. Crianças pequenas. Esses dias eu estava na igreja e chegou uma menina, os pais são crentes e tal, e estava indo para a salinha, de repente ela começou a fazer uma dança. Eu falei, misericórdia, o que é isso? Ela falou, não, vi no TikTok. Então, assim, as crianças estão hipersexualizadas e a gente precisa preparar os nossos filhos. Não acredite na mentira que as crianças têm alguém melhor do que você, pai e mãe, para conversar com elas sobre isso. Deus deu essa responsabilidade a gente. Precisamos resgatar isso. Porque enquanto a gente dorme, se distrai, se envergonha, o inimigo não tem vergonha alguma de implantar na cabeça e no coração dos nossos filhos tudo o que tem de mais perverso. E essa área da sexualidade, ela é muito bombardeada. Aproveite a idade da oportunidade. O que é isso? Enquanto as crianças estão na nossa casa, fundamental, educação infantil, elas estão debaixo, tudo que elas escutam na escola. Mamãe, fulaninha falou isso. Mamãe, aconteceu isso. Ela traz tudo para o pai e para a mãe. Mas vai chegar o momento que não vai ser mais assim, né? As crianças vão sair, vão para a faculdade, ensino médio, cursinho, e a gente vai perder essa chance que a gente está tendo agora de construir, desde que ele é pequenininho, até quando ele vai sair de casa, para casar, para viajar, para cuidar da própria vida. A gente está perdendo essa oportunidade. Não, quando o menino for grande eu converso. Se a gente não conversou a vida toda, com 15 anos, vocês acham mesmo que o nosso filho vai querer ter essa conversa com a gente? Não vai. Isso precisa ser construído. Não deixe jamais de orar e pedir sabedoria ao Senhor para conduzir esse tipo de conversa. Porque é o Senhor que nos capacita para responder e para colocar as verdades bíblicas no coração dos nossos filhos. Então precisamos recorrer a quem entende do assunto, a quem criou o assunto. Quem criou o sexo foi Deus. Então precisamos recorrer a Ele para poder orientar corretamente os nossos filhos. Antes de falar disso aqui, eu queria falar disso aqui, ó. Porque eu sou uma ferrenha, combato ferrenhamente crianças com esse dispositivo e adolescentes. Sei que hoje todo mundo tem celular. Na escola dos meus filhos, a partir de 8 anos, todas as crianças têm celular, exceto os meus filhos, eles não têm. Porque isso aqui é a chave para um mundo que a gente não tem controle.
Esses dias... Moreco, você lembra o nome daquela atriz bem famosa que tá na moda lá com a turminha de Lara? A moreninha? Não lembro. E Larinha chegou em casa dizendo assim: mãe, todo mundo quer ser igual a fulaninha e tal. Ela é uma atriz norte-americana. Eu, filha, e querem comprar roupa dela. Eu falei, tá. Aí eu fui no Instagram da moça. Quando eu entrei, eu falei, misericórdia, que é isso? Cheio de foto da mulher seminua. Olhei lá, as amigas da minha filha todas seguem. Falei, como é isso? Os pais dessas meninas estão vendo que elas estão acessando isso aqui? Outro dia, um outro artista aí que eu entrei, e quando abri, coisas absurdas no Instagram. Aí eu fui atrás na internet, eu tenho uma palestra sobre pornografia, né, na infância. E aí eu fui atrás de saber o que é que os criadores das redes sociais falam. E sabe por quê? Todo dispositivo desse, Instagram, Facebook, qualquer um deles, a idade mínima é 13 anos. Vocês sabem por quê? O próprio criador diz, porque a gente não tem filtro para pornografia. Se você colocar uma palavrinha aqui, naquela lupa do Instagram, vai aparecer coisas terríveis. Daqui que denuncie, que verifiquem, que vão atrás. Seu filho já viu. E vocês acham que as crianças não estão tendo acesso a isso? Eles têm. Então, rede social não é terreno para criança, né? Não é. Eu fico muito chateada quando eu vejo que os pais, eles negligenciam esse aspecto. As pedras clamam. Quem não é crente diz, olha, quem criou isso aqui não é para criança. Rede social não é para criança. Não é bonitinho. Não é adequado. É perigoso. Mas aí os crentes, que nada, meu filho não vai olhar isso não. Gente, seu filho é tão pecador quanto qualquer outra pessoa. É tão pecador quanto eu, quanto você. E a nossa tendência, o mal que eu não quero é o que eu faço. E o bem que eu quero, que eu sei que é certo, eu não faço. Isso também está no coração dos nossos filhos. Crianças com TikTok, às vezes vou pegar a Lara na escola e falo, filha, por que você está aí? Não, porque as meninas estão dançando TikTok. Aquelas danças estão terríveis. É uma dança inocente, não sei o que lá, bate, vira de ladinho. Gente, que coisa horrível. É assim que a gente quer nossos filhos. Chegou lá em casa também a onda do Now United. Now United, Now United. Eu falei, já não gostei de como era a formação. Depois fui atrás. Você já viu a entrevista deles? Não, eu não sou homem nem sou mulher. Eu sou bissexual, eu sou não sei o que lá, eu sou não sei o que. Eu falei, gente, são os ídolos dos nossos filhos? São essas pessoas? É esse tipo de dança que simula ato sexual que a gente quer nossa menina dançando, nosso filho dançando. A gente precisa acordar, queridos. Não somos desse mundo. A gente não pode despejar sobre as nossas crianças um monte de conteúdo sexual, hipersexualizá-las e querer que elas andem puramente no caminho, sejam crianças puras, sejam crianças que obedecem. Um princípio que tem lá do lado da nossa TV, eu fiz lá um papelzinho e coloquei, não deixarei entrar pelos meus olhos nada que seja mal perante ti, Senhor. Então é sempre o filtro. O filtro é esse. Isso agrada a Deus? Não, então desligue. Tem ali um rapaz querendo falar. Diga. Sim. Sim, neurológicas. Sim. A maioria é criança. Muito bom essa. E os pais precisam estar antenados, né? Mãe, eu posso assistir essa série? Deixa a mamãe ver antes, filha.
é função da gente. A gente que tem a chave de abrir ou não. Isso você pode ver, isso você não pode. Mas, mãe, todo mundo está assistindo Riverdale. Minha filha chegou em casa, mãe, todo mundo está assistindo Riverdale. Eu falei, que é isso? Vamos assistir com o Alexandre. Cheguei lá, uma série de 16 anos. Classificação. Eu falei, epa, tem alguma coisa errada aí. Quando eu assisti, eu falei, misericórdia, o primeiro capítulo. Como é que meninas de 12 anos, crentes, estão assistindo isso? Cenas de sexo entre mulheres, professor, aluna e professor, adulto. Como é que nossos filhos dentro das igrejas estão assistindo isso? Os pais estão aonde? Não podemos ser assim, queridos. Pode mudar. Aqui, ó. Não, isso aqui é bem rapidinho. Eu já tinha falado, mas eu vou citar. O que é que a gente deve compartilhar com os nossos filhos em cada idade? De 0 a 5 anos, seja breve, literal e simples. Ensine que o casamento é bom. Ensine os nomes corretos das partes íntimas. Evite mitologia. A cegonha, enfim. Isso aí é uma mentira, na verdade. Isso é mentira. Reclame, corrija comportamentos inadequados. Ensine que gravidez é algo bom. Mostra lá, pega um vídeo no YouTube, tem coisa boa na internet também. Senta lá com seu filho. Filho, olha como o bebê cresce na barriga. Que coisa mais linda. Sementinha do pai e da mãe, vai crescendo, vira um bebê. Que coisa linda, só Deus para fazer isso. Mostre, aponte a bondade e sabedoria de Deus. Ensine que nossos corpos são bons e feitos, criados pelo próprio Deus. De 6 a 10 anos é a idade de ensinar o que é uma só carne. Discuta sobre o que homens e mulheres têm partes íntimas diferentes. Fale sobre o ato sexual em si. Fale sobre como bebês crescem. Fale sobre abuso sexual. Aproveite momentos oportunos para ensinar sobre pornografia e sexo nas redes. Acima de 8 anos, comece a falar sobre mudanças do corpo na puberdade. Discuta sobre mudanças emocionais na puberdade. E fale sobre namoro e relacionamento com o sexo oposto. E essa aí é a nossa família. Larinha, Noah, Alexandre, Rubem, eu e Luna. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. IPB.